No casamento da minha melhor amiga, uma garota se jogou para a frente e pegou o buquê, apenas para ele escorregar de suas mãos e cair direto nos meus braços. Minha melhor amiga, Lauren Walker, sorriu radiante para mim. Madison, parece que você é a próxima noiva. Os convidados trocaram olhares de cumplicidade e se viraram para o meu namorado de 8 anos, Mason Ryder, o CEO do grupo Ryder. Mas ele pegou o buquê das minhas mãos com calma e o entregou casualmente para a garota que estava ao meu lado, sua secretária, Natalie Carter. Ela pegou primeiro. Ele bagunçou meu cabelo com a voz suave. Comporte-se. Devolva para a Natalie por enquanto. Vamos esperar pela próxima vez. Os holofotes e a atenção dos convidados se desviaram assim que o buquê ficou com a Natalie. Olhei para essa expressão assustada, porém tímida, dela. Depois coloquei a mão na minha barriga e forcei um sorriso triste. Mason não sabia que não haveria uma próxima vez. Nossa promessa de 8 anos já havia chegado ao fim, e nós ainda não tínhamos dado o passo em direção ao casamento. E eu já tinha prometido aos meus pais, que eram da realeza, que na semana seguinte eu partiria e voltaria para Montelvia para herdar o legado da família. No momento em que Natalie Carter ficou com o buquê, o sorriso da minha melhor amiga, Lauren Walker, desapareceu. Ela estava ainda mais tensa do que eu. Aproximando-se do meu ouvido, ela sussurrou entre os dentes que Natalie tinha feito aquilo de propósito. Antes do casamento, eu disse especificamente a todos que o buquê era para você. Eu a interrompi gentilmente. Lauren, hoje é o seu grande dia. Coisinhas como essa não importam. Mas você esperou 8 anos só para se casar com o Mason, ela disse ansiosa. E agora você está carregando um filho dele. Se ainda não tivermos o casamento logo, está tudo bem. Eu virei a cabeça calmamente e olhei na direção de Mason Ryder. Natalie, segurando o buquê, estava sentada bem ao lado dele. A distância entre eles era muito menor do que uma secretária deveria razoavelmente manter. A maioria dos convidados eram amigos que conheciam muito bem tanto a mim quanto ao Mason. Seus olhos se voltaram para mim, curiosos, com certa dúvida. Lauren ficou ainda mais chateada e apertou minha mão com força. Madison, eu pesquisei sobre a Natalie mais cedo. Ela é uma pessoa focada em usar os outros para subir na vida financeira. Ela está tentando se aproximar do seu namorado há meses. Você precisa tomar cuidado. Lauren, você é a noiva mais linda hoje. Não se preocupe comigo. Apertei a mão dela de volta e lhe dei um sorriso fraco. Além disso, não pretendo mais me casar com o Mason. Eu nem sequer contei a ele que estou grávida. Minhas palavras foram tão chocantes que os olhos de Lauren se arregalaram enquanto ela me encarava, incrédula. Depois de um longo silêncio, ela finalmente se lembrou de que a cerimônia de casamento ainda tinha que continuar. Quando o casamento terminou, Lauren me abraçou forte. Madison, se precisar de qualquer ajuda, é só me falar. Eu apoio qualquer decisão que você tomar. Que decisão? Depois que ela saiu, Mason caminhou até mim, calmo como sempre. Sobre o que vocês duas estavam conversando agora há pouco. Por hábito, ele estendeu a mão e passou o braço pelos meus ombros. Eu me afastei um pouco para o lado e evitei o gesto. Nada. Ele pareceu não se importar com a minha reação. Com uma risada suave, ele disse: Você está chateada? Natalie pegou aquele buquê primeiro, afinal. Ela é uma garota jovem. É claro que ela sonha com casamentos. Pegar o buquê foi só a forma de ela pegar um pouco de sorte emprestada. Nós não combinamos que esperaríamos pela próxima vez? Ele se aproximou, acariciando meu cabelo enquanto tentava pacientemente me acalmar. Por que se importar tanto com o buquê da Lauren? Quando nos casarmos, vou preparar um ainda mais bonito para você. Você poderá ter quantos buquês quiser. Silenciosamente, fechei os dedos contra a palma da mão e olhei diretamente nos olhos dele. Podemos nos casar este mês, então? Lauren e eu fizemos uma promessa quando éramos crianças. Quem casasse primeiro, a outra casaria logo em seguida. Nós seríamos madrinhas uma da outra e testemunharíamos a felicidade uma da outra. O ar pareceu congelar. A mão de Mason, que estava escovando meu cabelo, parou no ar. Alguns segundos depois, ele deu uma leve risada. Você ainda leva brincadeiras de criança a sério? Eu sou o CEO do grupo Ryder. Um casamento não pode ser feito assim, às pressas. Não se apresse. Eu prometo a você, será o casamento mais perfeito de todos. A tristeza surgiu silenciosamente em meu peito. Toda vez que surgia um conflito, ele fazia promessas sobre a próxima vez. Sobre aquele casamento no futuro. 8 anos haviam se passado, e eu ainda estava esperando pelo dia em que aquela promessa se tornaria realidade. Mas agora, eu havia decidido voltar para casa. Eu não esperaria mais. O carro se moveu silenciosamente pela noite antes de parar em frente à minha casa.
Mason soltou o cinto de segurança, aparentemente assumindo que a tensão entre nós já havia passado. Por hábito, ele se inclinou na minha direção, tentando me beijar. Levantei a mão e a pressionei levemente contra o ombro dele. Estou cansada, Mason. Ele parou e me olhou nos olhos por alguns segundos. Por fim deu um tapinha gentil no meu ombro. Ser madrinha cansa. Vá descansar. A Natalie disse que não conseguiu pegar um táxi e ainda está no local do evento. Vou voltar lá para buscá-la. Não seria adequado deixá-la lá sozinha. Assenti com a cabeça calmamente, mas Mason não se moveu de imediato. Ele parecia estar esperando que eu respondesse da forma que eu normalmente respondia, dizendo a ele para dirigir com cuidado ou reclamando que ele estava me deixando sozinha em casa tão tarde da noite. Mas em vez disso, eu simplesmente abri a porta do carro e saí. Observando o carro se distanciar, enxuguei as lágrimas que ardiam em meus olhos e liguei para os meus pais em Montelvia. Mãe, pai, eu aceito cumprir o acordo de casamento e me casar com Devin Ryder. Quando meus pais souberam que eu estava grávida, ficaram radiantes. Disseram que a criança era um descendente da família real e que nunca permitiriam que ela carregasse o peso de ser uma criança não reconhecida. O bebê teria o melhor futuro possível. Eles também me disseram que Devin já tinha preparado vários planos de casamento para eu escolher. Reservei um voo para 3 dias depois. Após voltar para casa, comecei a esvaziar as gavetas do quarto. Anos de lembranças que eu havia guardado com tanto cuidado. As cartas de amor que Mason havia me escrito e as fotos que havíamos tirado juntos. Quando terminei de fazer as malas, Mason chegou em casa. Ainda acordada a esta hora? O olhar dele varreu o armário bagunçado e a mala ao lado. Seu tom era descontraído. Por que você está de repente separando roupas e organizando o armário? Vai viajar? Não respondi à sua pergunta. Em vez disso, perguntei calmamente. Você levou a Natalie para casa? Sim, o apartamento dela fica bem isolado. Realmente é difícil conseguir um táxi por lá. Abaixei a cabeça e me virei para sair. No segundo seguinte, Mason me abraçou por trás. O perfume de rosas impregnado nele me deixou bastante inquieta. Era o cheiro da Natalie. Instintivamente, eu o afastei. O corpo dele ficou tenso. Ele me olhou por 2 segundos, e então soltou uma risada. Você ainda está incomodada por causa do buquê? Não seja tão infantil. Ele se levantou, afrouxando a gravata com um tom de impotência, como se estivesse persuadindo uma criança. Tudo bem. Amanhã eu encomendo um buquê maior para você. Vamos nos lavar e dormir. Tenho uma reunião de manhã. Com isso, ele se dirigiu para o banheiro. Observei as costas dele e disse suavemente. Eu prometi aos meus pais que voltaria para Montelvia para me casar em 1 semana. A mão de Mason parou na maçaneta da porta do banheiro. Quando ele se virou, sua paciência claramente tinha se esgotado. Suas sobrancelhas se franziram de frustração. Madison, pare de criar confusão. Eu já te disse. Eu sou o CEO. Não posso simplesmente montar um casamento de forma impulsiva, sem planejamento algum. O casamento é algo entre nós dois. Não podemos apressar as coisas só por causa de uma promessa que você fez com a sua melhor amiga. Então eu respirei fundo, agarrando-me ao último fio de esperança. Se eu estivesse grávida, você daria um lar para mim e para o bebê? A expressão dele hesitou por um momento. Então ele levantou a mão e pressionou os dedos nas têmporas. Um casamento e ter um filho são grandes acontecimentos na vida. Eu quero que tudo aconteça de acordo com os planos. Madison, o Grupo Ryder tem muitos projetos importantes neste momento. Esta é uma fase crítica da minha carreira. Casar neste momento só iria me distrair e atrapalhar todos os meus planos. Então, não use a gravidez como motivo. Eu quero receber a criança quando tudo estiver devidamente preparado. Suas palavras caíram como pedras, cada uma batendo pesadamente no meu coração. A desilusão foi imensa. Naquele momento, decidi abandonar cada última expectativa que eu ainda tinha. Vendo meus olhos avermelhados, Mason suspirou, sua expressão se suavizando. Espere só mais 1 ano. Assim que minha carreira se estabilizar, nós... Antes que ele pudesse terminar mais uma promessa, o toque do celular o interrompeu. Na ligação, Natalie disse que havia um problema urgente com um projeto e que todos precisavam se reunir imediatamente para uma reunião. Depois de desligar, Mason saiu. Ele levou as malas com ele e nunca mais voltou. Talvez a minha conversa repentina sobre casamento o tenha feito se sentir sufocado. A empresa simplesmente tinha lhe dado o pretexto perfeito para se mudar e evitar a nossa conversa. O que ele não sabia era que, quando ele voltasse, eu provavelmente já estaria de volta a Montelvia. Nos dias que antecederam a minha partida, eu cuidei discretamente de tudo o que precisava ser feito. Vendi a casa em que morávamos juntos por um preço reduzido.
No dia em que entreguei as chaves ao corretor de imóveis, encontrei uma pilha de documentos de projetos da empresa do Mason no escritório. Depois de hesitar por um momento, decidi entregá-los a ele. Assim que cheguei à porta do escritório dele, ouvi risadas e conversas vindo lá de dentro. Não apenas Natalie e Mason estavam lá, mas também alguns de seus amigos íntimos. Eu estava prestes a bater quando um deles falou. Mason, os outros já sabem que você e a Madison discutiram no casamento. Eles estão me perguntando secretamente se vocês dois terminaram. Natalie me viu parada na porta. A voz dela soou como um pedido de desculpas, mas o olhar que ela me deu foi claramente desafiador. Mason, a culpa é toda minha. Foi a minha primeira vez num casamento, então eu não conhecia os costumes. Eu não deveria ter pegado o buquê e causado uma discussão entre você e a Madison. A voz de Mason veio logo em seguida. Isso não tem nada a ver com você. A Madison é que está sendo infantil. Um de seus amigos começou a provocá-lo, testando as águas. Mason, você está falando sério desta vez? Você até se mudou. Está planejando terminar com a Madison e ficar com a Natalie? Mason fez uma pausa. Quando falou novamente, sua voz carregava um tom de frieza. De onde vocês tiraram isso? Eu amo a Madison. Como eu poderia terminar com ela? Eu me mudei porque quero que ela reflita sobre as atitudes dela. Ela não pode continuar agindo de forma tão controladora o tempo todo. Mason não percebeu o lampejo de ciúme que cruzou o rosto de Natalie. Quando ela terminar de refletir, eu volto para casa. Seu assistente falou com cautela, em um tom hesitante. Sr. Ryder, o senhor realmente vai continuar dando esse espaço para a Sra. Blake? Ontem, vi a Sra. Walker comprando um vestido. Eu até ouvi dizer à vendedora que em uma semana seria a madrinha da melhor amiga. Da melhor amiga dela? Não é a Sra. Blake? A sala ficou em silêncio. A expressão de Mason endureceu. Um casamento sem noivo? Não existe isso, ele disse. Normalmente eu faço as vontades dela o suficiente, mas desta vez ela precisa entender que eu sou o CEO do Grupo Ryder. Nem tudo pode ser do jeito dela. Ela não pode tomar todas as decisões. Eu deixei os documentos suavemente no chão do lado de fora da porta. Então, me virei e fui embora sem olhar para trás. No dia seguinte, carregando minhas malas, embarquei em um avião rumo a Montelvia. O avião cortou as nuvens, e pela janela, vi a linha do horizonte de Montelvia surgir como uma promessa cumprida. As torres brancas do palácio brilhavam sob o sol da manhã, e o mar turquesa que contornava a ilha parecia respirar devagar, como se o mundo inteiro ali soubesse guardar segredos. Respirei fundo. 8 anos. 8 anos longe de tudo que eu era antes de me tornar apenas a namorada do Mason. Minha mãe, a rainha Elara, estava no aeroporto privado com seus assistentes e 2 guardas discretamente postados à distância. Ela não correu. Ela nunca corria. Mas quando os nossos olhos se encontraram, ela segurou o meu rosto entre as mãos e ficou me olhando por um longo tempo, como se precisasse confirmar que eu estava de volta de verdade. Você está mais magra, ela disse finalmente. Estou bem, mãe. Ela não respondeu. Apenas me puxou para um abraço que durou mais do que eu esperava. E naquele abraço, sem precisar de mais nenhuma palavra, algo que eu tinha segurado por semanas inteiras começou a rachar. Fechei os olhos e deixei a dor passar por mim como uma onda. Meu pai, o rei Aldrich, estava na sala de recepção quando chegamos ao palácio. Ele se levantou do assento com uma dignidade que nunca o abandonava, mas seus olhos eram de pai. Madison. A voz dele carregava algo que me fez engolir seco. Seja bem-vinda de volta. O quarto que me esperava era o mesmo de quando eu era criança. Cortinas de linho branco, a vista para o jardim de rosas, as prateleiras com os livros que eu havia deixado para trás. Alguém havia colocado um vaso de flores frescas sobre a penteadeira. Detalhes. Montelvia era feita de detalhes. Na primeira noite, sentei à beira da cama e olhei para o celular. 23 mensagens de Lauren. 4 chamadas perdidas de números que eu não reconhecia. E nenhuma, absolutamente nenhuma, de Mason Ryder. Não sei o que eu esperava. Talvez ele ainda achasse que estava me dando tempo para refletir. Talvez Natalie já estivesse fazendo o café da manhã na cozinha que eu havia decorado com tanto cuidado. Respondi a Lauren apenas com 2 palavras. Cheguei bem. Ela respondeu em segundos com um áudio que ouvi com o fone no ouvido, deitada de lado na cama com a barriga ainda plana demais para que alguém pudesse notar. Madison, o Mason foi até a sua casa hoje de manhã. A voz de Lauren tinha aquela mistura específica de raiva contida e preocupação genuína. Quando ele viu que a casa estava vazia e que tinha uma placa de vendida na frente, ligou para mim perguntando onde você estava. Eu disse que não sabia. Ele foi embora sem falar nada, mas o Ross me disse depois que ele estava com uma expressão que nunca tinha visto antes.
Não de tristeza. De choque. Como se a realidade tivesse chegado sem dar sinal. Fechei os olhos. E a Natalie estava no carro com ele. Lauren acrescentou quase como um detalhe menor. Só quero que você saiba. Cuide-se, tá? Liga quando puder. Desliguei o áudio e fiquei olhando para o teto do palácio. O estuque branco com detalhes dourados era o mesmo de quando eu tinha 12 anos e ficava inventando histórias nas formas das molduras. Naquela época, eu inventava histórias de princesas que eram salvas. Agora eu entendia que a história real era a da princesa que aprende a se salvar. Na manhã seguinte, minha mãe me levou para o café da manhã no jardim e apresentou o assunto que eu sabia que viria. Devin chegará amanhã. Ele solicitou um encontro informal primeiro, sem pressão de protocolo. Devin Ryder. Eu disse em voz alta, mais para mim mesma do que para ela. Minha mãe levantou uma sobrancelha. Você conhece a família? Só o nome. Deixei a xícara de chá pousar suavemente sobre o pires. É uma coincidência interessante, não é? O mesmo sobrenome. Minha mãe arrumou os anéis nos dedos com o cuidado de sempre. Não exatamente uma coincidência. O pai de Devin e o pai de Mason são primos. A família tem raízes na indústria europeia há gerações. Devin, no entanto, cresceu em Montelvia. Ele é diferente do ramo americano. Diferente. Eu não disse nada, mas a palavra ficou pairando sobre a mesa como fumaça. Mason Ryder e Devin Ryder. Primos. E eu, que havia passado 8 anos ao lado de um, estava prestes a sentar à mesa com o outro. O mundo, pensei, tem um senso de humor bastante cruel. Devin chegou na manhã seguinte, pontualmente, sem o séquito que eu esperava. Apenas um assistente e um motorista. Ele desceu do carro usando um terno cinza simples, sem ostentação, e quando meu pai foi recebê-lo no hall do palácio, ele cumprimentou com uma inclinação de cabeça respeitosa e direta. Do alto da escadaria, eu o observei antes que ele me visse. Ele era mais alto do que eu imaginava. Cabelos escuros, expressão calma. Nada no seu rosto buscava aprovação. Era o tipo de pessoa que entrava em um ambiente e simplesmente existia nele, sem precisar de nada dos outros. Quando ele levantou o olhar e me encontrou no topo da escada, não desviou. Princesa Madison. Sua voz era grave, mas não forçada. Senhor Ryder. Desci os últimos degraus com a postura que minha mãe havia me ensinado antes mesmo de eu saber escrever. É um prazer. Ele me estudou por um segundo. Não da forma que homens costumavam fazer, avaliando a superfície, mas como alguém que estava tentando entender algo que ainda não conseguia nomear. O prazer é meu, ele respondeu. E havia algo na forma como ele disse isso que me fez acreditar que era verdade. O encontro informal durou 2 horas em uma das salas menores do palácio. Chá, frutas e uma conversa que foi estranhamente direta. Ele perguntou sobre minha vida nos Estados Unidos sem rodeios, e eu respondi com a verdade editada que eu havia preparado. Ele escutou sem interromper. Quando foi minha vez de perguntar, eu disse: por que você concordou com esse acordo de casamento? Ele não hesitou. Porque Montelvia importa para mim, e porque fui honesto o suficiente comigo mesmo para admitir que precisava de uma parceira com substância, não com aparência de substância. Olhei para ele por um momento. E se eu não for o que você espera? Então conversamos. Ele pegou a xícara com calma. Não sou o tipo de homem que acredita que contratos substituem conversas. Naquela noite, deitada novamente no quarto de infância, percebi que meu celular havia tocado enquanto eu estava no jantar. Uma chamada perdida. De Mason Ryder. Não liguei de volta, mas fiquei olhando para o nome dele na tela por mais tempo do que eu gostaria de admitir. 8 anos não se apagam em uma semana. 8 anos tem cheiro, tem textura, tem o som específico de uma voz que você memorizou sem querer. Coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa de cabeceira. Do lado de fora, o mar de Montelvia batia suavemente contra as pedras do litoral. Igual a sempre. Como se o tempo aqui passasse de forma diferente. Como se fosse possível começar de novo. Fechei os olhos e coloquei a mão sobre a barriga. Vai ficar tudo bem, pensei. E desta vez, pela primeira vez em muito tempo, eu quase acreditei. Quando amanheceu, havia uma mensagem de texto de Mason. 3 palavras apenas. Onde você está? E uma segunda mensagem, enviada 40 minutos depois da primeira. Madison, precisamos conversar. Coloquei o celular na gaveta sem responder e desci para o café da manhã. O café da manhã no jardim do palácio tinha aquela qualidade específica de silêncio que só existe quando você está longe o suficiente do mundo para ouvir a si mesma. O pão ainda estava quente. O suco de laranja havia sido espremido na hora. Minha mãe sentou à minha frente com a elegância de sempre,
como se nada pudesse quebrar aquela paz construída ao longo de décadas. Mas eu conhecia minha mãe. E o silêncio dela, desta vez, tinha uma textura diferente. Devin deixou uma mensagem esta manhã. Ela não levantou o olhar do Pires. Ele quer saber se você gostaria de visitar o Instituto Ryder hoje à tarde. É um projeto de arte e cultura que ele financia há 3 anos em Montelvia. Disse que preferia que você o conhecesse pelo trabalho que ele faz antes de qualquer outra coisa. Fiquei em silêncio por um momento. É incomum. É, ela concordou. E havia aprovação na voz dela, mesmo que ela não a dissesse em voz alta. Fui ao instituto naquela tarde. Era um edifício de arquitetura moderna encravado entre as pedras antigas do centro histórico de Montelvia, como uma conversa entre 2 tempos. Dentro, havia exposições de artistas locais, uma escola de música para crianças de baixa renda e um laboratório de design têxtil que preservava técnicas tradicionais da ilha. Devin me encontrou na entrada sem cerimônia, sem gravata, sem o terno formal do dia anterior. Uma camisa simples, as mangas dobradas até o cotovelo. Obrigado por vir, ele disse. Obrigado por convidar. Olhei em volta. Você construiu tudo isso? Ajudei a construir. Ele começou a caminhar, e eu o segui naturalmente. Há pessoas que fazem o trabalho real. Eu só me certifico de que o dinheiro chega onde precisa chegar. Passei 2 horas dentro daquele instituto. Vi crianças tocando violino com uma concentração que me partiu o coração de um jeito que eu não esperava. Vi uma mulher de 70 anos ensinando bordado para adolescentes que, do lado de fora daquelas paredes, provavelmente nunca teriam se sentado lado a lado. E em algum momento, sem perceber, comecei a falar com Devin de verdade. Não a versão editada. A versão real. Ele escutava da forma que poucas pessoas sabem escutar, sem preparar a resposta enquanto você ainda está falando. Você parece surpresa, ele disse quando estávamos saindo. Estou, admiti. Esperava algo diferente. O quê? Hesitei. Não sei. Alguém que precisasse me impressionar. Ele apenas assentiu, como se aquilo fosse uma informação útil, e não um elogio. Lauren chegou a Montelvia 3 dias depois, sem avisar. Simplesmente apareceu na porta do palácio com uma mala de mão, e aquela expressão dela de quando havia tomado uma decisão e não estava disposta a negociar. Eu disse que apoiaria qualquer decisão que você tomasse. Ela me lembrou quando a encontrei no hall. E esta é a minha forma de apoiar. Levei-a para o meu quarto. Ela sentou na beira da cama, olhou em volta com os olhos arregalados pelo esplendor que claramente não esperava ver, e então me encarou com uma seriedade que raras vezes via nela. Madison, eu preciso te contar o que está acontecendo lá. A história que ela me contou, ouvi sentada na poltrona de linho branco perto da janela, com o mar de Montelvia como pano de fundo, como se o mundo precisasse de um cenário à altura para segurar tudo aquilo. Mason havia descoberto que a casa tinha sido vendida e entrado em colapso. Não de dor, mas de ego ferido. Havia convocado seus advogados para verificar se havia alguma irregularidade na venda, já que o imóvel estava no nome dos 2. Mas tudo havia sido feito dentro da lei. Eu havia me certificado disso antes de partir. Natalie, por sua vez, havia se instalado no apartamento de Mason como se aquilo fosse apenas uma questão de tempo. Ela já está usando o cartão corporativo dele para compras pessoais, Lauren disse, a voz controlada, mas os olhos faiscando. O assistente do Ross me contou. Parece que ela convenceu o Mason de que é mais prático, já que ela trabalha tão próxima dele. Fechei os olhos por um segundo. Mas o que eu vim te contar de verdade, Lauren continuou, se inclinando para a frente, é que a Natalie tem um histórico. Eu contratei um investigador particular, Madison. Paguei do meu próprio bolso, não me olha assim. Ela abriu o celular e me mostrou um relatório. Ela fez isso antes, com um executivo em Chicago. Ela se aproximou, se tornou indispensável, e quando ele percebeu o que estava acontecendo, já havia assinado documentos transferindo participações societárias para um holding no nome dela. O silêncio que se seguiu foi pesado. O Mason está em risco, eu disse finalmente. O Mason está em risco, Lauren confirmou. E ele não faz a menor ideia. Fiquei acordada até tarde naquela noite pensando no que Lauren havia me dito. Havia uma parte de mim, a parte que ainda guardava 8 anos dentro do peito, que queria ligar para Mason e avisar. Simplesmente ligar. Contar tudo. Mas então me lembrei da voz dele no escritório. A Madison é que está sendo mesquinha. E me lembrei do perfume de rosas impregnado no casaco dele. E me lembrei de 23 tentativas de casamento que nunca saíram do papel. Na manhã seguinte procurei Devin. Ele estava no jardim leste do palácio, lendo quando cheguei. Levantou o olhar sem pressa. Preciso te contar uma coisa, eu disse, sentando na cadeira à sua frente. Antes de continuarmos com qualquer plano, você precisa saber com quem está lidando.
Quem eu sou? O que eu carrego? Ele fechou o livro. Então, me conte. Contei tudo. A gravidez, os 8 anos, Mason, Natalie, o buquê, o perfume de rosas, a promessa que nunca virou realidade. Contei sem parar, sem editar, sem escolher o que soava melhor. Quando terminei, havia um silêncio que durou tempo suficiente para que eu começasse a me arrepender. Você veio me contar isso agora, ele disse devagar. Por que achava que eu ia desistir? Achava que você tinha o direito de saber. Ele me olhou por um longo momento. Madison. Minha mãe era professora de escola pública. Meu pai era o filho rebelde de uma família rica que abriu mão de tudo por amor a ela. Eu cresci aprendendo que o que uma pessoa carrega na bagagem não define quem ela é. É o que ela decide fazer com esse peso. Não disse nada. Além disso, ele acrescentou com algo próximo de um sorriso. Eu já sabia da gravidez. Sua mãe me contou no primeiro dia. Ela achou que eu deveria saber antes de qualquer encontro formal. Engoli em seco. E você veio mesmo assim. E vim mesmo assim. Nos dias que se seguiram, Devin e eu trabalhamos juntos em algo que não havia sido planejado, mas que foi tomando forma naturalmente. Usando minha posição como princesa herdeira de Montelvia e os contatos europeus da família Ryder que Devin havia cultivado ao longo de anos, começamos a estruturar uma fundação binacional voltada para comunidades artísticas e educação cultural. Era real, era legítima, e era exatamente o tipo de iniciativa que atraía a atenção da imprensa europeia e dos grandes conglomerados de investimento. O nome do grupo Ryder, o de Mason, aparecia em alguns dos parceiros dessa rede. E era apenas uma questão de tempo até que a movimentação chegasse aos ouvidos certos. Eu não estava me vingando. Estava construindo. Mas construção, quando feita com precisão, tem o mesmo efeito de um espelho. Faz com que tudo ao redor apareça pelo que é de verdade. Foi numa quinta-feira à tarde que Lauren entrou correndo no meu quarto com o celular na mão. Madison. A voz dela estava diferente. Não era raiva. Era algo entre espanto e urgência. O Mason está em Montelvia. Olhei para ela sem piscar. O Ross me mandou mensagem agora. O Mason embarcou num voo particular ontem à noite. Ele sabe onde você está. Fiquei parada por um segundo. Depois me levantei devagar da escrivaninha. Pela janela, o mar de Montelvia brilhava igual a todos os outros dias. Tranquilo, indiferente. Como se não soubesse que, lá longe, 8 anos de história estavam prestes a bater à minha porta. Peguei o celular da gaveta. A mensagem de Mason, enviada havia 3 horas, dizia: Eu sei que você está em Montelvia. Eu sei tudo, Madison, e eu estou indo até você. Olhei para aquelas palavras por um longo tempo, e então coloquei o celular de volta na gaveta, abri o armário e escolhi o vestido mais elegante que eu havia trazido. Se Mason Ryder queria me encontrar, ele me encontraria. Mas desta vez, ele me encontraria como eu realmente era. Ele chegou na parte da tarde, quando o sol de Montelvia ainda batia forte nas pedras brancas do palácio. Eu o vi pela janela antes que chegasse à porta. O carro alugado parou no pátio de entrada, e Mason desceu com aquela postura de sempre. Ombros eretos, olhar direto, a segurança de homem acostumado a entrar em qualquer sala como se ela já lhe pertencesse. Mas desta vez, não era uma sala de reuniões. E ele não sabia o que o esperava. Desci a escadaria principal sozinha. Sem pressa. Com as costas retas, e o vestido de seda azul noite que minha mãe havia escolhido para mim anos atrás, guardado para uma ocasião que ainda não havia chegado. Eu havia decidido que esta era a ocasião. Os guardas do palácio o conduziram até o hall principal. Quando Mason me viu, parou. Não era apenas o vestido. Era tudo. Era a forma como eu ocupava aquele espaço. Como se cada pedra daquele piso existisse para ser pisada com exatamente aquele peso. Era o lustre de cristal refletido nos meus olhos. Era o fato de que, naquele palácio, eu era outra coisa. E ele estava vendo isso pela primeira vez. Madison. Sua voz tinha algo que eu nunca havia ouvido nela antes. Uma hesitação. Mason. Mantive a voz calma. Você deveria ter avisado. Teria sido mais fácil preparar uma recepção adequada. Ele deu um passo na minha direção. O que é tudo isso? Você é uma princesa? Sempre fui. Respondi simplesmente. Levei-o até uma das salas de visitas. Não a sala familiar, onde meus pais recebiam amigos. A sala protocolar, com seus móveis imponentes e os retratos dos antepassados da família nas paredes. Queria que ele entendesse, antes de qualquer palavra, onde estava. Mandei trazer chá e sentei à frente dele com as mãos cruzadas no colo. Por um longo momento, ele apenas me olhou. Eu reconhecia aquela expressão.
Era a que ele usava quando processava uma situação que havia saído do roteiro que havia escrito na cabeça. Por que você nunca me contou? Ele disse finalmente. Porque você nunca perguntou quem eu era. Respondi. Em 8 anos, Mason, você nunca perguntou de onde eu vim, o que eu havia deixado para trás, o que eu carregava. Você me via, mas não me conhecia. Ele abriu a boca e a fechou novamente. Você veio até aqui para me trazer de volta. Eu continuei, antes que ele pudesse começar. Mas eu não saí. Eu voltei. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Madison, Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu havia visto 1000 vezes quando estava tentando reorganizar um argumento. Eu entendo o que fiz você esperar, mas eu te amo, você sabe disso. Eu sei que você acredita nisso. Peguei a xícara de chá com cuidado. Mas amar alguém e tratá-la como uma conveniência são coisas que não coexistem. Você sempre me amou no intervalo entre as suas prioridades, Mason. E eu aceitei isso por tempo demais. A sala ficou em silêncio. Do lado de fora, o vento movia os ciprestes do jardim. Foi então que a porta se abriu. Devin entrou sem apressar o passo, cumprimentou Mason com um aceno de cabeça e veio sentar ao meu lado, com a naturalidade de quem ocupa aquele lugar há muito tempo. Era calculado. Eu havia pedido que ele estivesse lá. Mas a forma como ele o fez parecia completamente orgânica. O efeito em Mason foi imediato. Os olhos dele foram de mim para Devin, e de Devin para mim, e alguma coisa atrás daquelas sobrancelhas franzidas fez um cálculo que ele claramente não gostou. Devin Ryder, Mason disse, e havia algo novo na voz dele. Um reconhecimento tenso. Mason. Devin não se levantou. Há quanto tempo? Eles se conheciam, claro. Primos. Mas pelo tom, percebi que não eram próximos. Havia entre eles o tipo de distância que às vezes só existe entre membros de uma mesma família que tomaram caminhos muito diferentes. Você está noivo da Madison, Mason disse. Não era uma pergunta. Estamos discutindo os termos, Devin respondeu, com aquela calma que eu já havia aprendido a reconhecer como sua marca. Ela toma as próprias decisões. Mason me olhou, e pela primeira vez em 8 anos, vi naquele rosto algo que nunca havia estado lá antes. A consciência de que havia errado. Não o tipo de erro que se corrige com uma promessa de buquê. O tipo que não tem conserto simples. Existe uma criança, ele disse baixinho. Existe, confirmei. Então não podemos simplesmente... Mason. Eu coloquei a xícara sobre o pires com uma suavidade que cortou o ar. Você me disse que um casamento seria uma distração para a sua carreira. Disse isso olhando nos meus olhos, sabendo que eu havia esperado 8 anos. Não existe concerto de véspera para isso. Ele ficou em Montelvia 2 dias. No primeiro dia, tentou me ver mais 3 vezes. Mandei dizer, com toda a polidez que minha criação me permitia, que minha agenda não comportava mais visitas naquele momento. No segundo dia, minha assessora me informou que ele havia feito contato com um dos parceiros comerciais da fundação, um investidor suíço que havia manifestado interesse na nossa iniciativa binacional. Mason havia ligado como CEO do grupo Ryder, apresentando-se como parte interessada e tentando entender o escopo do projeto. Quando Devin me contou, houve um silêncio entre nós, e então ele disse: ele está tentando descobrir o que estamos construindo. E quando descobrir? Eu respondi. Vai entender o tamanho do que perdeu. Devin me olhou por um momento com aquela expressão difícil de nomear. Você ainda sente alguma coisa por ele? Não era uma acusação. Era apenas uma constatação honesta. E eu a merecia. Sinto saudade de quem eu achei que ele era, eu disse depois de um tempo. Isso é diferente de sentir por ele. Ele assentiu devagar. E não disse mais nada, porque não precisava. Foi no segundo dia, à noite, que a mensagem de Lauren chegou com um arquivo em anexo. O investigador particular havia terminado o relatório completo sobre Natalie Carter. E o que estava naquele documento ia muito além de um cartão corporativo usado indevidamente. Natalie havia registrado 3 semanas antes uma empresa em nome dela utilizando dados de um contrato do Grupo Ryder como garantia. Um contrato que ela havia acessado na condição de secretária executiva. Era uma manobra sofisticada, o tipo que leva meses para ser construído e que exige acesso privilegiado a informações internas da empresa. Lauren havia encaminhado o relatório para o advogado corporativo do Ross, que era também consultor jurídico de 2 dos maiores acionistas do Grupo Ryder. Não por acidente. Por instrução minha. Não liguei para Mason. Não mandei mensagem. Não avisei. Mas quando aquele relatório chegasse às mãos certas, e chegaria, era apenas uma questão de horas, o Grupo Ryder entraria em uma crise interna que nenhum CEO consegue ignorar. E Natalie Carter, finalmente,
seria vista pelo que sempre havia sido. Na manhã do terceiro dia, Mason foi embora de Montelvia sem me ver. Minha assessora me entregou um bilhete que ele havia deixado na recepção. Uma folha de papel com a letra dele, que eu conhecia tão bem quanto a minha própria. Aquela caligrafia inclinada para a direita que ele dizia ser sinal de ambição. Havia apenas uma frase. Eu não sabia o que tinha. Perdoe-me. Dobrei o bilhete com cuidado e o coloquei dentro do livro que havia lido naquela semana. Não porque era importante guardá-lo, mas porque era importante não descartá-lo com raiva. A raiva sempre pertenceu a ele. A serenidade era minha. Naquela tarde, Devin e eu tínhamos uma reunião com representantes da imprensa europeia para o anúncio oficial da fundação. Meu pai estaria presente. Minha mãe também. Enquanto me preparava, coloquei a mão sobre a barriga. Um gesto que havia se tornado instintivo, como verificar se o coração ainda batia. Você vai ter um mundo inteiro, pensei. E pela primeira vez, aquele pensamento não veio acompanhado de medo. O anúncio da Fundação Ryder Montelvia aconteceu numa manhã de céu limpo, com a imprensa europeia reunida no jardim principal do palácio. Câmeras, microfones, jornalistas que haviam viajado de Paris, Berlim e Lisboa. Meu pai abriu a cerimônia com a dignidade de sempre. Minha mãe sentou na primeira fila com aquele sorriso guardado que ela reservava apenas para as ocasiões que realmente importavam. Quando me aproximei do microfone ao lado de Devin, senti o peso daquele momento de uma forma que não havia antecipado. Não era nervosismo. Era exatamente o oposto. Era a sensação de estar completamente no lugar certo, pela primeira vez em muito tempo. Falei sobre a fundação, sobre o instituto que Devin havia construído, sobre as crianças com violino e a mulher de 70 anos ensinando bordado. Falei sobre o que significa construir algo que dura. Não para impressionar, mas para servir. Quando terminei, os aplausos que vieram não tinham aquela qualidade performática de eventos corporativos. Eram genuínos. E eu os recebi de pé, com as costas retas e a barriga ainda escondida sob o tecido do vestido, guardando o segredo mais bonito que eu já havia carregado. Foi naquela mesma tarde que a notícia estourou nos Estados Unidos. Natalie Carter havia sido formalmente investigada pelo Conselho de Acionistas do Grupo Ryder após a descoberta da empresa registrada ilegalmente com dados contratuais da corporação. O relatório do investigador havia chegado às mãos certas, como eu sabia que chegaria. E uma vez que acionistas começam a fazer perguntas, nenhum CEO, nem mesmo Mason Ryder, consegue controlar o ritmo das respostas. Lauren me mandou os links das matérias com um único comentário. Feito. Não senti alegria. Senti algo mais quieto e mais profundo do que alegria. Senti que a verdade havia simplesmente ocupado o espaço que sempre lhe pertenceu. Mason ligou naquela noite. Deixei tocar. Na mensagem de voz que ele deixou, a voz estava diferente de tudo que eu havia escutado nela antes. Sem a cadência calculada do CEO. Sem a paciência levemente condescendente do namorado que achava que estava gerenciando uma situação. Era só uma voz. Cansada. Madison, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu preciso que você saiba que eu entendi. Não hoje. Não quando você foi embora. Entendi quando vi o seu rosto naquele palácio e percebi que eu nunca havia me perguntado o que existia por trás dos seus olhos. Eu te amava como alguém ama uma certeza. Sem cuidado, sem atenção, porque certezas parecem não precisar de nenhuma das duas coisas, e foi exatamente por isso que eu te perdi. Cuide-se. Cuide do bebê. A mensagem terminou. Fiquei sentada na beira da cama por um longo tempo com o celular no colo e o mar de Montelvia batendo lá fora no escuro. Então apaguei a mensagem. Não com raiva, com a mesma calma com que se fecha um livro que você já terminou de ler. Devin bateu na porta do meu quarto meia hora depois. Trouxe chá. Sem perguntar se eu queria. Porque em algum ponto daquelas semanas, ele havia simplesmente aprendido o que eu sempre queria. Sentou na poltrona ao lado da janela, enquanto eu ficava na beirada da cama. Ficamos em silêncio por um tempo, que não precisou ser preenchido. Você está bem? Ele disse finalmente. Estou. E era verdade de um jeito que eu ainda estava aprendendo a reconhecer. Não estou feliz com o que aconteceu com ele. Mas estou bem. Devin assentiu. Depois, com aquela direteza que já havia deixado de me surpreender, ele disse. Eu não quero que você fique comigo porque é a decisão mais segura. Eu quero que você fique porque escolheu ficar. Olhei para ele. Para aquele homem que havia chegado a Montelvia sem pompas, que havia me mostrado crianças tocando violino antes de me pedir qualquer coisa, que havia ouvido toda a minha história sem recuar. Eu estou escolhendo ficar, eu disse. E foi a primeira promessa que fiz em muito tempo da qual eu não precisei ter medo. O casamento aconteceu 3 meses depois, num jardim do palácio com o mar ao fundo. Lauren foi minha madrinha.
Ela havia prometido isso quando éramos crianças. E Lauren é o tipo de pessoa que cumpre o que promete. Ela chorou antes mesmo de mim, e depois fingiu que não havia chorado. E eu fingi acreditar nela. Meu filho nasceu 6 meses depois. Um menino de olhos escuros que dormia com os punhos fechados como se já estivesse se preparando para alguma coisa. Devin o segurou no primeiro dia com uma seriedade tão completa que me fez rir. Aquele homem que encarava contratos milionários sem piscar ficou paralisado diante de 3 quilos de criança dormindo. Ele precisa de um nome à altura, Devin disse. Ele precisa de um pai à altura. Eu respondi. E Devin me olhou com uma expressão que não precisava de tradução. Às vezes eu penso naquele buquê. No modo como ele escorregou das mãos da Natalie e caiu nos meus braços sem que eu pedisse. No modo como Mason o tirou de mim com a mesma naturalidade com que sempre havia tirado as minhas escolhas. Sem perceber que estava fazendo isso. Sem perceber que eu deixava. Por muito tempo eu achei que aquele momento havia sido o início da minha perda. Hoje eu entendo que foi o início da minha clareza. Às vezes, a vida nos retira exatamente o que achávamos querer, para nos mostrar o que sempre precisamos. E a diferença entre uma mulher que sobrevive a isso e uma mulher que se transforma por isso não está na força que ela demonstra para o mundo. Está na decisão silenciosa, tomada numa noite escura, de se levantar da cama, abrir o armário e escolher o vestido mais elegante que ela tem. Não para impressionar ninguém, apenas para lembrar a si mesma de quem é.